tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Gestão Equilibrada. Aqui você aprende a criar equilíbrio entre as finanças e os processos para tomar as decisões mais inteligentes. Neste canal eu compartilho com você ferramentas práticas, planilhas, análises e métodos que ajudam você, empresário ou gestor, a enxergar a empresa de uma forma mais clara, com mais clareza, no controle da sua organização. Aqui no canal, se você busca mais eficiência e ser mais eficiente, uma gestão sustentável, você está no canal certo, é aqui comigo mesmo. Hoje nós vamos falar sobre precificação. Muito bem, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Precificação, a maneira correta de determinar o preço de venda dos seus produtos, certo? Muito bem. Quando a gente vai fazer a precificação do nosso produto, a gente usa o markup, né? Markup, que é a taxa que a gente vai utilizar para poder pegar o custo do produto vezes a taxa de markup e chegar ao preço de venda. Então aqui tem um exemplo bem prático, bem simples, bem comum, que é o que todo mundo usa. Você pega lá o custo do seu produto, né? Você estipula uma margem de lucro que você quer ter, no caso aqui o custo do produto é R$80, e a margem desejada de lucro 40%. Aí você faz essa conta aqui, markup 1 dividido 1 menos 0,40, que é a margem de lucro, né? E você vai ter então um markup de 1,67. Muito bem. Aí você aplica, né, preço de venda, você pega lá o custo do produto, R$80, vezes o markup, você vai ter um preço de venda de R$133,33. Lucro de R$53. Se você fizer isso aqui vezes 40%, vai dar esse lucro aqui. Muito bem, perfeito. Qual é o grande problema? O grande problema é na elaboração do custo. O que muitas pessoas esquecem, às vezes, de fazer é uma planilha de custo bem elaborada, bem trabalhada, para que ele tenha uma noção exata do custo da mercadoria, ou do produto que ele fabricou, do serviço que ele prestou, para poder montar o seu markup. Então, custo da mercadoria vendida, custo do serviço prestado. Então, é aqui que entra o grande X da questão. Fazer um trabalho muito bem elaborado em cima dos custos, para que você então tenha o seu markup correto. Quanto custa para eu fazer um produto, fabricar? Quanto custa eu comprar um produto e revender? Quanto custa eu prestar um serviço? É aqui que entra a grande questão. Então, quando eu vou fabricar um produto, eu tenho custo de matéria-prima, eu tenho insumo. Quando eu vou revender um produto, eu tenho embalagem, eu tenho despesas com entrega. Quando eu vou realizar um serviço, que eu vou prestar um serviço, eu tenho custo de mão de obra, eu tenho custo de transporte. Todo pagamento que eu faço dentro da empresa, esse pagamento ele precisa ser classificado, ele precisa passar por uma classificação para que eu possa identificar a origem daquela despesa, daquele pagamento de conta que eu fiz. E ele vai direcionar um custo variável ou um custo fixo. Aquela despesa ela vai ter um centro de custo. Ela vai ser classificada como um custo variável ou como um custo fixo. Custo variável está relacionado a vendas. Um exemplo bem simples, eu emito uma nota fiscal que eu vendi um produto e eu vou pagar um imposto. Esse imposto ele está diretamente ligado àquela venda. Então ele só acontece aquela despesa porque eu tive uma venda. Então esse custo ele é variável, ele depende de venda. Um custo fixo, por exemplo, energia elétrica. Se eu fizer a venda ou não fizer a venda, eu tenho que pagar aquele custo. A mão de obra, a folha de pagamento. Então existe a despesa onde eu faço o pagamento, eu faço uma classificação dessa despesa e ou ela é um custo fixo ou ela é um custo variável. E por que isso? Porque quando eu for fazer a minha precificação, eu preciso ter muito bem definidos os meus custos, porque eu posso correr em algum erro e achar que eu estou tendo uma margem de lucro X e, na verdade, se eu esqueci algum custo ali, se passou alguma coisa que eu não coloquei na minha planilha de precificação, eu posso achar que estou tendo uma margem de lucro e, na verdade, não estou. Aqui é um exemplo bem simples, ó. Vamos fabricar um produto. Então ele vai ter um custo de fabricação de R$15, que é a matéria-prima que eu usei para produzir esse produto. Aí eu tenho despesa de embalagem e outras coisas. Então, para produzir aquele produto ali, o custo daquele produto ali deu R$21, certo?
Aí eu tenho uma perda, tenho uma quebra, tenho um desperdício, tem alguma coisa ali que eu perco material, perco matéria-prima, isso é comum. Então eu tenho que contar mais ou menos. Um exemplo, se eu faço 20 peças e perco uma, eu estou perdendo aí 5%, mais ou menos. Então eu tenho que calcular quanto que é a minha perda. Isso também é custo. E as pessoas às vezes não atentam às perdas, às quebras, que no final das contas eu tenho que calcular. Então vamos imaginar aqui que eu tive 5% de perdas. Eu tinha um custo com matéria-prima e insumos que deu 21, mais 5%, mais R$1, então o meu custo é de R$22. Então veja bem, eu tenho um custo desse produto, vamos imaginar que eu produzi, que eu fabriquei, custou R$22, ou que eu comprei ele para mim fazer a revenda, custou R$22. Ou eu vou prestar serviço e gastei com transporte, mão de obra deu R$22, certo? Então esse aqui é o custo do meu produto, correto? Agora eu preciso encontrar a margem adequada do markup. Então é aqui que está o erro. Eu quero ter 40%. Então já pega e já faz em cima desses R$22 de custo. Mas na verdade o markup tem que considerar outros custos para você poder chegar nele. Você tem que fazer um cálculo mais elaborado para que você possa realmente, né, ter o seu cálculo correto do custo do produto. Então a gente usa a conta 1 dividido por 1 menos, a gente coloca aqui os custos variáveis, os custos fixos, uma taxa de investimento e a sua margem de lucro. Veja que para montar o markup não é simplesmente você colocar a sua margem de lucro. Eu quero ter 40% de lucro e você já faz aqui o seu markup, dá 1,66, você já joga em cima do preço. Não, você teve um custo para produzir esse produto, certo? Ou comprou esse produto para revender, você teve um custo ali. Agora você vai calcular os outros custos que você vai ter acima daquele valor lá que você calculou para fabricar o produto ou para revender o serviço, que foi R$22. Então eu tenho um custo variável, eu tenho um custo fixo, eu tenho uma taxa de investimento e eu tenho a margem de lucro que eu quero ter. Muito bem. O custo variável. Eu produzi esse produto, né, e ficou em R$22, vou vender ele, vou gastar 10% de imposto com a minha nota. Ou taxa de maquininha, 3%. Então já começa a calcular aí o meu custo variável. Aqui no exemplo simples, 10% de imposto, né? E uma média geral, mais a taxa de maquininha, 3%, eu tive um total aqui de custo variável de 13%. Agora eu tenho meu custo fixo, eu tenho aluguel, eu tenho salário, eu tenho despesa com energia, despesa administrativa. Eu preciso calcular isso aí em percentual. Como que eu faço? Eu vejo quanto que eu estou vendendo, quanto que está sendo o meu faturamento médio, e o quanto que eu gasto de despesa fixa. Porque assim, eu fazendo a venda ou não, a venda existindo ou não, eu tenho que ter algumas despesas que eu tenho que pagar. Essas despesas são fixas. Então o que eu faço? Eu faturei 60 mil esse mês e tive 15 mil de despesas fixas, energia, aluguel, folha de pagamento. Esse mês eu gastei 15 mil. Se eu divido 15 mil por 60, que foi meu faturamento, eu tenho uma margem, um percentual de 25% de custo fixo. Então esse vai ser o meu custo fixo. Muito bem. Então eu tenho um custo variável, eu tenho um custo fixo, eu tenho uma margem de investimento, uma taxa de investimento. Para que eu possa ter retorno e fazer investimento na empresa, para poder crescer, desenvolver, eu preciso tirar de algum lugar esse valor. Então eu já coloco aqui no meu custo uma taxa de investimento para que eu possa crescer. Veja como é mais detalhado, é mais abrangente. Aí eu coloco a margem de lucro que eu quero. No caso aqui eu coloquei 17%, certo? Então agora que eu vou achar o meu markup. Então muito bem, eu tenho o meu custo do produto, né, R$22. Agora eu vou montar aqui o meu markup, analisando os outros custos para que eu chegue na taxa de o índice multiplicador do markup corretamente. Então veja bem, eu tenho aqui custo variável 13%, custo fixo 25%, taxa de investimento 5%, margem de lucro 17%. Aí eu faço essa conta e eu vou ter um markup de 2,5, né? 13 mais 25 mais 5, 17, 60 menos 100, 40, 40 menos dividido por 100, 2,5. Aqui então é o meu markup, 2,5. Se eu fizer direto, falar o custo da minha mercadoria é 22, eu quero ter 40% de lucro, eu faço 1,040, eu vou chegar a 1,66 e vou jogar em cima. Aqui não. Aqui eu faço a elaboração correta, o detalhamento dos meus custos, tanto custos fixos como custos variáveis, para que eu possa chegar então
na minha taxa de markup correta. Então é um trabalho mais elaborado, é um mais minucioso. Eu vou saber exatamente quais são os custos do meu produto, tanto de fabricação, como para revenda, como prestação de serviço, para que eu possa ter uma taxa de markup correta, para que realmente aquilo que eu esteja pensando que está sendo o meu lucro sobre o meu produto, quando eu precifiquei ele, esteja correto. Então aqui no meu caso, o meu preço de vendas ele é R$ 55. Custou 22 para fabricar ou eu comprei para revender, mais as despesas que eu tive, apliquei a taxa de markup e eu vou vender ele por R$ 55. Muito bem. Então essa aqui é uma forma mais elaborada de você montar o seu markup. Você ter os preços feitos de forma que você considera todos os custos. Aí você elabora a sua planilha. Por exemplo, nós temos uma planilha aqui que está incluída lá no nossa planilha fluxo de caixa. Então aqui, ó, muito simples. Eu tive um faturamento médio de 60 mil, um custo fixo de 15 mil, que representa 25%, certo? Aí aqui eu vou produzir o meu produto, gastei matéria-prima, 2 unidades de matéria-prima 7,50 vezes 2, deu R$15. A embalagem, uma embalagem, R$2, os insumos, né, R$4, perdas, deu R$1, então meu custo do meu produto é R$22. Isso aqui é o custo para fabricar ou o custo que eu paguei de revenda. Se fosse revenda, seria o produto mais o valor que eu paguei. Muito bem. Agora eu tenho os custos variáveis. Eu tenho a taxa de cartão, 3%, eu tenho um imposto que eu vou pagar, 10%. Eu tenho aqui outras despesas que no caso é a minha taxa de investimento, 5%. Então eu tenho 25% de custo fixo, mais 18% de custo variável. Eu preciso somar isso aqui, mais a margem de lucro que eu quero, que está aqui embaixo, 17%, certo? Então eu somo 25 mais 18 mais 17 e calculo então o meu markup, certo? Que vai dar 2,5. Para mim ter 17% sobre esse produto aqui, que na verdade ele custou 22 mais esses outros custos, ele vai estar custando para mim 45,65, né? Esse é o custo verdadeiro do produto. Então, se eu jogar 17% sobre aqui, eu vou ter, então, o preço de venda de R$ 55. Muito bem. Se eu achar que esse preço está muito acima do mercado e vender ele por 45, a minha margem de lucro cai para 8%. Se eu achar que está muito barato, 55, o mercado está vendendo por 70, eu vou vender por 65, né? Então, o preço sugerido por 17% de lucro era 55, o meu preço sugerido agora, meu preço de venda foi 65, então eu vou ter um lucro de 23%. Maravilha? Muito bem. Então isso aqui é a forma mais elaborada possível para que você possa ter, né, um ganho realmente, né, um preço feito de forma correta. Porque o que acontece? Você vai chegar num preço que é o que realmente é o seu markup, certo? Então você vai fazer uma precificação, né? Então você tem lá o custo do produto. Esse custo do produto aqui, R$80, é isso aqui que tem que ser bem elaborado. Tem que ser considerado custo fixo, custo variável, tem que ser considerado todos os itens que estão dentro do custo do produto. Tudo que você calcula no dia a dia. Quando você paga as contas, você vai classificando essas contas. Isso aqui é custo fixo, isso aqui é custo variável. Para que você tenha esse custo aqui bem feito de forma correta. Certo? Para que a sua precificação seja correta. Maravilha? Muito bem. Um abraço a todos vocês. E tem aí nossa planilha de fluxo de caixa. Né? Tem aí também o nosso tabela de precificação para que você possa trabalhar isso aí. Maravilha? Um abraço e até a próxima.